Nós não vimos nada de corpo rígido, não foi isso? A gente não Uhum. começou a tratar, né? Então, olha só, vamos falar hoje sobre corpo rígido e centro de gravidade, que é um assunto para vocês muito importante. Recapitulando, o que que nós vimos? Nós vimos cinemática da partícula, que é quando a gente descreve um movimento, mas não tem preocupação com as causas dele. Depois nós vimos a dinâmica também da partícula, que é quando a gente investiga as causas de um movimento. Depois nós vimos dinâmica do ponto de vista da energia mecânica. E em tudo que nós vimos até agora, sempre aparecia a palavra aqui partícula, ou seja, um objeto que eu posso desprezar as dimensões dele. Imagina o seguinte, um carro, um automóvel, ele tem alguns metros, né, de comprimento. Quando eu quero localizar esse automóvel ao longo de uma trajetória numa estrada, eu posso considerar esse automóvel uma partícula, eu posso dizer que ele tem dimensões desprezíveis. Mas se eu quiser entender o mecanismo de como um automóvel faz curva, do que significa o alinhamento e o balanceamento do automóvel, que você pode sofrer um acidente rodopiando com esse carro, aí eu não posso mais tratá-lo como partícula. Eu preciso tratar esse automóvel como um corpo rígido, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então nós vamos ver aí rapidamente, uma maneira bem resumida para vocês assimilarem o conteúdo, o que que é corpo rígido, centro de gravidade e como que eu garanto que um corpo rígido não gira, não tem movimento de rotação, tá? Tudo que nós vimos até a aula anterior a hoje trata de partícula, quando eu posso desprezar a dimensão. O termo técnico para quando eu não posso desprezar a dimensão do objeto é corpo extenso, tá? O corpo extenso, ele tem dimensões não desprezíveis, mas ele pode sofrer deformações, ou seja, a forma dele, o volume. Pensem, por exemplo, naquele saquinho de leite, tá? Você joga ele é um corpo extenso, ele pode rodar em torno do próprio eixo, mas ele muda de forma, ele, né, tem toda uma série de deformações que ele sofre no movimento. Ele é um corpo extenso. Quando esse corpo extenso não se deforma ao longo do movimento, não sofre deformações, ele é chamado de corpo rígido, tá? Então, ó, todo corpo rígido é um corpo extenso, mas nem todo corpo extenso é um corpo rígido, tá? Nós vamos estudar corpo rígido, tá? A gente não vai tratar de objetos que podem sofrer deformações no movimento. Uma primeira coisa importantíssima quando a gente pensa em corpo rígido é onde está o centro de gravidade dele. O centro de gravidade é o ponto desse corpo onde a gente pode considerar que a força gravitacional é exercida. É claro que em cada parte desse corpo a força gravitacional é exercida, mas do ponto de vista da técnica, da física, da engenharia, a gente pode considerar que essa ação ela ocorre num ponto. E aí, calcular esse ponto, encontrar onde está esse ponto, que é muito importante para o projeto, né, e para o desempenho de alguns equipamentos, ele não é uma tarefa muito fácil. Por exemplo, aqui no corpo humano, o nosso centro de gravidade está mais ou menos por aqui, está um pouco mais para cima do que o desenho mostra por conta do peso da cabeça. O que que um cara que faz esse tipo de malabarismo aqui ele sabe fazer melhor do que quem não tem essas habilidades. Ele sabe onde está o centro de gravidade dele, mesmo que ele não saiba o que é centro de gravidade, mas instintivamente ele sabe, tá? Ele sempre vai manter, para ficar numa posição como essa aqui, o centro de gravidade em cima do pé. Isso eu acho que você não tá compartilhando, eu acho. Nossa, desculpa. Vamos voltar então. E eu achando aqui que eu estou mostrando um monte de coisa. Olha. Dezembro, dezembro. Vamos voltar aqui, então. Tá recapitulando o que nós vimos, então.
nós vimos cinemática e dinâmica da partícula, né? Na cinemática, como eu já disse, a gente estudou o movimento sem ter preocupação com a causa, e na dinâmica a gente estudou o movimento, as causas dos movimentos. E também vimos isso do ponto de vista da energia mecânica, sempre com a restrição de ser partícula, tá? E agora a gente vai ver como é que essas coisas se aplicam ao corpo rígido. A gente vai ver aí o que é corpo rígido, o que é centro de gravidade, torque, e vamos chegar até a estática desse corpo rígido, tá? Recordando que a partícula, ela não tem dimensões mensuráveis, eu posso desprezar, lembrem do exemplo do automóvel na estrada, né? O corpo extenso, eu não posso desprezar as dimensões, mas ele pode ou não sofrer deformações, como o exemplo do saquinho de leite sendo jogado para cima, torça para não cair no chão porque ele explode. E o corpo rígido é um corpo extenso que não sofre deformações ao longo de um processo aí, ao longo de um movimento. Pense, por exemplo, num objeto metálico, um cilindro metálico que você joga ele para o alto, ele roda, se desloca e cai sem sofrer deformações, tá? Então, o que eu estava mostrando só para mim, e agora estou mostrando para vocês, é que o centro de gravidade, que é o ponto onde a gente aplica, tecnicamente a gente considera que está aplicada a força, ele está mais ou menos aqui no ser humano, um pouquinho mais para cima do que ele está mostrando, tá? Por quê? O centro de gravidade, ele tem a ver com o equilíbrio do corpo, tá? Uma pessoa, mesmo que ele não saiba o que é centro de gravidade, ele instintivamente, ele sabe que tem uma posição justa em que ele consegue ficar em equilíbrio assim, tá? Se esse cara chegar um pouco mais para cá, se ele fizer esse centro de gravidade descer um pouco, ele não vai continuar em equilíbrio, ele vai cair. E é isso que a gente não sabe fazer, né? Se a gente traz esse objeto esse ponto um pouquinho mais para cá, ó, ele fica sem apoio no pé, ele vai gerar uma alavanca e a pessoa vai cair para cá. Ou, se ele trouxer muito para baixo, ele vai cair para o outro lado, né? Mesma coisa aqui, ó. Eu consigo manter um equilíbrio assim, né, de cabeça para baixo, enquanto eu tiver esse alinhamento do centro de gravidade com a cabeça. Se o centro de gravidade vier um pouco para cá, ele não vai conseguir reverter, ele vai cair e idem para o outro lado, tá? Então, encontrar o centro de gravidade, saber onde está o centro de gravidade, é muito importante. E o problema do curso de vocês, da soldagem, é que quando você faz uma solda, você altera o centro de gravidade de um objeto, né? E daí você precisa tomar cuidado quando fizer isso, de fazer o reparo ou fazer a adição, né? A gente trabalha hoje muito em manufatura aditiva, mantendo o centro de gravidade no local correto, tá? O centro de gravidade de um objeto, quando ele é de material homogêneo, né, ou seja, que tem a mesma densidade ao longo de todo o corpo, o centro de gravidade fica no mesmo ponto que o centro geométrico, tá? Então, por exemplo, numa placa como essa aqui, se ela é feita de um único tipo de material e ele é homogêneo, o centro de gravidade está no centro da placa, tá? Se você fizer algum reparo ou alguma adição nessa placa, o fato de você passar um cordão de solda e adicionar algum material vai deslocar o centro de gravidade para um lado ou para o outro. E isso pode ser muito perigoso, tá? A gente tem exemplos de Professor, vários... Oi. isso ocorre por causa da adição do material, certo? Por causa da adição de massa e da mudança de material, isso mesmo. Entendi. O problema é o seguinte, quando você tem... vou dar um exemplo trágico, péssimo, mas que foi uma tragédia que é bom a gente aprender com elas, né? Teve um barco chamado Batomushi, que ele naufragou no Réveillon do Rio e matou muita gente. Isso tem nem sei mais quantos anos, faz muito tempo, tá?
Qual é a história do Batomushi? Ele era um barco. Estão vendo agora o meu desenho ruim, né? Sim. Tá? Ele era um barco de carga, tá? Que tinha pouco reservatório de água. Tá? No barco, o importante é que o centro de gravidade fica aqui embaixo. Ele tem que estar abaixo da linha d'água. Tá? Por quê? Quando bate uma onda nele, ele chacoalha para um lado e para o outro, mas se o centro de gravidade estiver aqui embaixo, ele permanece, ele volta. Tá? O que aconteceu no caso do Batomushi? Ele foi adaptado, né, ele era um barco que foi construído para uma coisa, e ele foi adaptado para transportar turistas, né, para passeio turístico. O que fizeram nele? Eles colocaram umas caixas d'água, eles adicionaram caixa d'água para aumentar a reserva de água potável nele. Quando eu coloco adiciono qualquer elemento numa estrutura, eu mudo o centro de gravidade dele. E nesse caso, o centro de gravidade ficou muito alto, ele ficou acima da linha do mar, da linha d'água. Tá? Enquanto esse barco estava sofrendo pequenas oscilações, né, ele chacoalhava um pouco mais do que deveria, mas ele voltava. Quando ele saiu para o mar, né, o centro de gravidade dele foi derrubado, ele não voltou mais. Tá? Ele virou porque assim, os objetos naturalmente buscam o centro de gravidade na posição mais estável possível. Tá? É a dificuldade que você tem, por exemplo, de colocar um bastão, né? Tenta colocar um tubo comprido assim em pé. Ele até fica, o centro de gravidade dele está aqui, mas qualquer empurrãozinho que você der, o que ele faz? Ele tomba. Tá? Por quê? Ele busca um ponto de maior equilíbrio, de maior estabilidade para o centro de gravidade dele. Tá? Então, toda vez que você faz uma adição ou um reparo, ou até que você troca um componente de uma estrutura, de um maquinário, você pode alterar o centro de gravidade dele substancialmente. E isso é uma coisa perigosa de ser feita. Tá? Então, muito cuidado aí na hora de fazer qualquer alteração numa estrutura, para onde vai o centro de gravidade dessa estrutura. O que o mecânico faz no balanceamento do carro, né, não no alinhamento, no balanceamento, acho que todos vocês já devem ter visto como é que é o processo de balanceamento, que ele vai colocando umas massas na roda. O que ele está fazendo ali? Ele está devolvendo o centro de gravidade para o centro geométrico da roda. Tá? Por quê? Se ele coloca a roda, se eu coloco uma roda em qualquer posição, tá? Eu posso girar uma roda, né? Eu giro a roda, movimento ela, e ela tem que ficar parada quando cessa, para no movimento. Se ela der aquela paradinha e voltar, o que isso significa? Significa que o centro de gravidade não está no centro geométrico dela. E aí, o que o cara faz? Se ela voltou porque aqui tem mais massa, ele vai lá e adiciona massa do outro lado, né? Ele não tem como tirar a massa da roda, mas ele tem como adicionar. Então, ele põe um contrapeso aqui para eliminar o problema dela fazer esse retorno aqui, porque o centro de gravidade tem que estar no centro geométrico, né? Quando você vê um caminhão aí pela Dutra, que ele tem uma vibração perceptível na calota, aquilo chama-se vida em fadiga, porque essa roda do caminhão, se o centro de gravidade dela, por exemplo, está mais para cá, ele vai causar uma vibração que vai fadigar tanto a roda quanto o eixo do carro. Tá, o caminhão vai fazer algumas viagens sem ter nenhum problema, mas no longo prazo isso vai causar um dano, né? E dependendo do que for, o dano nem é no longo prazo, é no curto mesmo, né? Os automóveis, eles têm um centro de gravidade que é o mais baixo possível. O problema, por exemplo, quando você pilota uma picape sem carga, é que quando ela está sem a carga, o centro de gravidade dela está na posição errada, né? Porque a picape foi feita para ser carregada.
E aí o centro de gravidade dela fica na posição mais confortável com a carga. Sem a carga, ele se aproxima muito do motor. Ele vai muito para frente da picape. Por isso que as picapes, quando atingem uma velocidade acima de 60 por hora, elas têm aquela tendência de sair de traseira em curva, porque o centro de gravidade está no lugar errado, né? Ela ficaria mais confortável se tivesse centro de gravidade lá no ponto central do carro e mais próximo possível do fundo do veículo, tá? Eu disse a vocês que o centro de gravidade, quando o corpo ele tem uma forma geométrica fácil, ele é homogêneo, ele é o centro geométrico. E quando não é, quando eu tenho uma forma estranha qualquer, por exemplo, tem uma peça que tem um formato assim, como é que eu faço agora? Aí lascou, você tem que usar isso aqui, tá? São 3 integrais que determinam aí as 3 coordenadas do centro de gravidade, são integrações volumétricas, tá? Em geral, isso é feito pelo projetista, usando alguma técnica como elementos finitos ou computação algébrica, tá? Porque numa peça com vários recortes e às vezes com vários materiais, é muito difícil saber onde está o centro geométrico dela, o centro de gravidade dela, tá? Por isso, cuidado, qualquer tipo de peça. Vou fazer um reparo, vou aplicar uma solda, vou adicionar alguma coisa, veja para onde vai o centro de gravidade. Possivelmente você vai ter que fazer uma correção para trazer esse centro de gravidade para o local original, tá? Quando a gente fala em força gravitacional, a gente tem que também lembrar que quando eu coloco o centro de gravidade numa posição que não é a ideal dentro de uma estrutura, por que ele gera um efeito que não era previsto? Porque vai ocorrer um torque da força peso, tá? E aí eu vou falar um pouco de torque antes de entrar nisso diretamente. O torque de uma força é a capacidade de uma força de causar rotação, tá? Todos vocês já devem ter trocado pneu de carro alguma vez na vida, ou ter visto alguém sofrendo fazendo isso, ou pelo menos já usaram uma chave como essa aqui, e já devem ter observado o seguinte: se você tenta girar essa chave aplicando a força aqui, você vai fazer muito mais força do que se você aplica a força aqui. E se for um ponto intermediário, vai ser menos força do que nesse bracinho curto aqui, porém mais força que nesse braço longo aqui. Por quê? O braço de alavanca e a força aplicada é que determinam o torque, que é a capacidade de fazer o objeto girar, né? Você está lá no posto de gasolina, você tenta trocar o pneu do carro, não consegue, com aquela chavinha de boca pequenininha que vem no kit do carro, e aí você chega no borracheiro, o sujeito vem com um tubo, encaixa lá na chave de boca e plá, não faz força nenhuma quase. Por quê? Ele aumentou substancialmente esse braço de alavanca, né? Comprimento maior, você faz menos força para gerar, né, a mesma rotação, tá? O torque ele tem uma definição que é a seguinte: a gente pode chamar de torque ou momento de força, tá? Então as duas definições é a mesma coisa, tá? Alguns livros usam torque, outros usam momento de força. Eu, em particular, recomendo torque, tá? Porque momento, gente, tem momento de força, tem momento linear, tem momento angular, e aí você começa a ficar confuso. Então, torque não é torque. Pronto, não é torque de alguma coisa, torque de uma força só, tá? O torque, pode falar, Robin. Você queria perguntar alguma coisa? Não, senhor. Não? Tá. O torque, ele é definido como força, distância do ponto onde a força é aplicada até o ponto de giro, vezes o seno do ângulo entre os dois, tá? Quando a força ela forma 90 graus com o braço de alavanca, aí
né, seno de 90 graus é igual a 1, que é como ele colocou aqui. Tá? Então, o torque tem a ver com o braço de alavanca, né? A distância, o braço de alavanca é a distância do ponto em que a força é aplicada até o ponto em relação ao qual o objeto vai girar. E a componente perpendicular da força. Por que esse ângulo aqui? Porque olha só, se ao invés de ter aplicado a força assim, eu estivesse aplicando a força assim, essa força teria duas componentes. Uma, que é essa aqui, que ela não faz o objeto girar, ela só vai empurrar a ferramenta contra o parafuso. Quem faz realmente o trabalho de girar é essa aqui, que é a componente perpendicular, tá? Então, o que você faz aqui com esse seno do ângulo entre a força e o braço de alavanca é dizer, não, eu só quero a componente que tem a ver com giro. A outra não me interessa porque ela só vai forçar o contato aqui, ela não vai ter nenhum efeito líquido sobre a capacidade da força de fazer o objeto girar, tá ok? Como é que fica o equilíbrio de um corpo rígido? Olha só, o equilíbrio de um corpo rígido, ele tem a ver, o equilíbrio estático, né, com duas coisas, com a rotação e com a translação. O que nós vimos na primeira lei de Newton, né, a primeira lei de Newton diz que o equilíbrio ocorre se a soma de todas as forças que atuam num corpo for igual a zero. Então, soma todas as forças e isso tem que dar zero, soma vetorial, né? Isso garante o equilíbrio de translação, ou seja, o centro do objeto não vai sair de um ponto e se deslocar para outro. Mas o objeto não gire. Por exemplo, uma hélice, ela não tem translação quando ela tem movimento, só rotação, né? E para garantir que o objeto não gira, que ele não tem movimento de rotação, eu preciso garantir que a soma de todos os torques seja igual a zero. E a gente vai tratar isso de uma maneira bem simples para vocês entenderem. Vamos começar com um exemplo aqui. Ó. Exemplo 1. Comecei fazendo besteira, comecei riscando o exemplo. Pronto. Tá. Esse primeiro exemplo aqui, ele mostra um objeto, né, que é a barra. Essa barra ela está só apoiada, tá? Aqui eu coloquei uma cunha bem fininha, não tem nenhuma solda, não tem nenhum encaixe, ela está só apoiada. E eu quero que essa barra fique em equilíbrio assim, né, formando 90 graus com o eixo vertical. Que características tem essa barra? Ela é homogênea, eu disse que a gente ia trabalhar com material homogêneo, ela tem uma massa de 160 quilogramas, ela está sob a ação de uma força de 4.500 newtons, que é essa daqui, e eu quero saber qual é a intensidade da força F1 que eu preciso aplicar aqui para ela continuar assim em equilíbrio estático. Tá? Aqui está faltando uma força. Qual é? A força peso. Tá? O peso, como a barra é homogênea, ele fica no centro geométrico. Então, se a barra toda tem 4 metros, o peso vai estar num ponto a 2 metros de cada uma das extremidades. Então, está aqui a força peso. Tá? Ele fica a 2 metros da extremidade B e a 2 metros da extremidade A. O importante, na hora de fazer o cálculo dos torques, é detectar o quanto que tem de distância entre o ponto em relação ao qual o objeto pode girar, que no caso é esse aqui, e a aplicação das forças. Tá? Então, olha só, força F2, ela está a 3 metros desse ponto. A força F1, né, como tem 3 metros para cá e a barra toda tem 4 metros, a força F1 está a 1 metro desse ponto. E a força peso? Ó, a força peso ela está a 2 metros da extremidade esquerda
e a 2 metros da extremidade direita. Como esse braço aqui tem 1 metro, para cá a gente tem também 1 metro. Então, essa distância aqui vai ser de 1 metro. Tá? Então, ó, força-peso 1 metro para a direita, força F2, 3 metros para a direita, e força F1, 1 metro para a esquerda. Tá? Agora, a gente vai pensar em torque anti-horário e torque horário. Todo mundo sabe o que é anti-horário e horário, né? O torque anti-horário, que é aquele que tende a fazer a barra girar para cá, ele está sendo exercido por uma única força, que é a força F1. Já o torque horário, que é aquele que tende a fazer a barra girar para o outro lado, ele está sendo exercido pela força peso e pela força F2. Tá? E eu preciso, para garantir o equilíbrio, que o torque horário e o anti-horário sejam iguais, né? Assim ela não gira nem para um lado nem para o outro. Vamos calcular esses torques, então. Torque anti-horário. Braço de alavanca, 1 metro. Força aplicada, F1. F1 é a minha incógnita. Eu não sei quanto é. E seno do ângulo, nesse caso, está todo mundo com 90 graus, né? Aqui, 90 graus aqui, 90 graus aqui, 90 graus aqui. Poderia nem ter colocado, ter deixado logo 1, mas vamos deixar o 90 graus aí. E o torque horário? O torque horário, ele tem a força-peso, que tem uma alavanca de 1 metro. Então, 1 metro vezes peso vezes seno de 90 graus. Mais 3 metros vezes força F2, também vezes seno de 90 graus. Tá? Nós sabemos quanto vale F2, sabemos quanto vale o peso, só não sabemos quanto vale o F1, e é a nossa incógnita. Então está resolvido. Ó. Do lado esquerdo, quem eu tenho? 1 vezes F1. Do lado direito, quanto que eu tenho? 1 vezes 1.600 mais 3 vezes 4.500. Logo, F1 vai ser igual a 1.600 mais 13.500. Logo, a força F1 tem que ser de 15.100 newtons, tá? Ou ainda, se preferirem, Professor, por que 1,1 é 1.600? kN. Oi, pode falar. Por que é 1.600? Por Não que é que é 100? 1.600? É 160 vezes 10, é peso, né? Ah, tá. Tá? Ó, o peso da barra é massa vezes gravidade. Então, o Tá. peso da barra é de 1.600 newtons, tá? Por isso. Ok? Então, é aquela brincadeira da gangorra, né? Se a gangorra tivesse desequilibrada e você tem alguém sentado aqui e, além de tudo, você tem que lidar com o peso da própria barra, a força que você tem que fazer aqui é bastante intensa, muito grande, né? Tá? Dúvidas nesse, pessoal? Tranquilas. Tranquilos? Vamos fazer mais um? Nesse caso agora, nós temos não um, mas 3 objetos apoiados. E além dos 3 objetos apoiados, M1, M2 e M3, a gente ainda observa que o ponto de apoio ele não está no centro de gravidade. Então a gente precisa considerar ainda a massa da barra. Tá? Então vamos localizar as forças. Ó. A gente tem aqui P1. Fazer aqui, né? Melhor fazer no whiteboard mesmo. Eu vou descompartilhar essa tela e trazer o whiteboard, tá? Senão fica esse vermelho aí. Não estou gostando dele, não.
Só que eu preciso parar a apresentação. Só um minutinho para a gente mudar o... Tá. Então, olha, no exemplo 2, que está aí nos slides, que eu não sei se eu já disponibilizei para vocês, mas se não tiver disponibilizado, ainda vou disponibilizar, tá? Por que ele não me deixa aumentar? Agora deixou. Beleza, tá? Nós temos, nesse segundo exemplo, alguns valores que são dados, tá? Então, aqui embaixo tem as distâncias. Repara que o L não precisa necessariamente ser dado. Ele até foi dado no enunciado, mas não precisaria. A gente poderia fazer todo o exercício só por proporção, tá? O que mais que é fornecido no enunciado que eu vou trazer para cá? As massas. A massa M2, ela é de 10 quilogramas. A massa M3, ela é de 5 quilogramas. E a massa da barra, o MB, é de 20 quilogramas, tá? E ele até informa que o comprimento da barra é de 30 metros. Então, na verdade, isso é uma viga, né? Mas eu não vou usar isso aqui. Eu vou fazer sem usar isso aqui, que eu acho que fica mais geral o resultado, tá? Então, vamos identificar as forças. Primeira coisa. Eu tenho aqui o peso da massa M3, tenho o peso da massa M2, tenho o peso da massa M1 e tem a massa da barra que tá, o peso da barra que está aqui pelo centro dela, tá? Então, aqui P1, aqui o peso da barra, P2 e P3. Preciso identificar as alavancas, tá? Para não tumultuar muito o desenho, eu vou calcular as alavancas aqui, ó. Quem é a alavanca de D1? Essa distância aqui. Está dito, 1/4 da barra. Então, barra sobre 4, tá? Quem é a distância da barra, a braço de alavanca 2? Daqui até aqui, está dito também que é 1/3, tá? Então, D2 é igual a L sobre 3, tá? O D3, desculpa, é 3/4 de L, daqui até aqui. Então, o D3 é 3/4 do comprimento. Legal. E o peso? Onde é que ele está aplicado? Vamos calcular? Ó, o peso, a distância dele da extremidade da barra, poderia fazer isso para lá ou para cá, tanto faz, é L sobre 2, tá? Mas eu estou interessado só nesse trecho daqui. Ora, se tudo isso daqui é L sobre 2 e desse lado eu tenho L sobre 4, o peso, então, o braço de alavanca aí da força-peso, ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual a L sobre 2, na metade da barra, menos o que tem para cá, que é L sobre 4. Tá? Isso significa L sobre 2. Tá? Vai ficar 4 menos 2 dividido por 8. Né? 2 dividido por 8 vai dar 1/2. Tá? Então agora a gente tem todos os braços de alavanca. Quem causa torque anti-horário? Só um. Porque todos os outros estão aqui, ó, à direita do eixo de rotação. Então, torque anti-horário vai ser igual ao braço de alavanca de 1, L sobre 4, vezes massa 1 vezes gravidade, tá?
E do outro lado, o torque horário, nós temos o peso, L sobre 2, vezes massa da barra, vezes gravidade. Nós temos L sobre 3, então mais L sobre 3 vezes massa M2 vezes gravidade, mais 3L sobre 4 vezes M3 vezes gravidade. Repara que quando eu igualar os dois, todo mundo tem L, ó. Eu não preciso do valor de L, é um cálculo desnecessário, né? Porque todo mundo está multiplicado por L. E nem vou precisar do G também, tá? Quando eu igualo as duas coisas. Eu vou ter o que, então? Que L sobre 4 M1G é igual a L sobre 2 massa da G mais L sobre 3 M2G mais 3 quartos de L M3G. Tá? Então, ó, G, G, G e G, L, L, L e L. E agora, a única coisa que eu desconheço aqui é o valor de M1. O restante está tudo lá no enunciado e a gente vai substituir aqui. Mas vai ficar um cálculo mais limpo, mais fácil de fazer, que se eu tivesse começado a fazer o cálculo um por um, tá? Mas aí também é uma questão de opção, tá? O resultado não muda. Então, olha aqui, ó. 1/4 de M1, que é a nossa incógnita, é igual massa da barra, tá aqui, 20. 20 dividido por 2, mais M2, 10 dividido por 3, mais 3 quartos de M3, que é igual a 5. Vou passar esse 4 que está aqui, multiplicando todo mundo para lá, tá? Como é que vai ficar isso, então? M1 é igual a 4 vezes 20 dividido por 2, mais 4 vezes 10 dividido por 3, mais 4 vezes... Aqui eu já vou colocar 15, tá? 3 vezes 5, 15, dividido por 4. Agora é só fazer a conta, ó. 2 vezes 20, né? 4 e 2, mais 40 dividido por 3, mais 15, tá? Isso aqui dá 40. 40 mais 15, 55, mais 40 dividido por 3. Então, vamos fazer isso. Deixa eu fazer aqui direto na calculadora para dar o resultado já. Mais 15. O resultado disso é que a massa M1 ela deve ser igual a 68,3 quilogramas, tá? Esse é o valor da massa M1 que vai equilibrar esse sistema. Notem que, na realidade, o desenho está um pouco distorcido, tá? O peso da barra está bem mais para lá do que no desenho, tá? Dúvida nisso, pessoal? É uma questão só de fazer o equilíbrio entre massa e distância, tá? Lembrando que, nesse caso, o peso da barra não está no centro. Se o peso da barra estivesse aqui no centro certinho, eu não precisaria me preocupar com ele, tá? Tudo bem nisso aí, pessoal? Chique. Chique. Vamos fazer mais um. Terceiro. Deixa eu descer isso aqui. E aí, assim, a gente já deixa a semana que vem só para um bate-papo, não tem mais conta fazendo mais esse. Vocês ficam livres dos cálculos. Que beleza, hein? Sensação de que está acabando. Está acabando nada, começa de novo daqui a pouco. É pior, só. Mas pelo menos tem um refresco, né? Tem um descanso, né? É. Esse exemplo aqui,
O que ele tem de diferente, né? Os outros que nós fizemos, eles têm uma facilidade, que é o fato de que tudo está com 90 graus, e aqui não está, né? Os dados do problema são o seguinte: o pivô é esse ponto, ou seja, é uma barra articulada, tá? Que ela é presa na parede por este cabo aqui, e ela tem pendurado nela este objeto aqui, tá? Que é um relógio, nesse caso. Como é que foi? O que o enunciado diz? O enunciado diz o seguinte: a distância x1 ela é 1/3 do comprimento da barra. A distância x2, que é essa daqui, ela é igual a meio comprimento da barra. Na verdade, o desenho está ruim, né? X2. Ah, não, porque x2 não vai até o final, desculpa. Ele está daqui a aqui, tá? Meio comprimento da barra. O comprimento da barra, se eu quiser fazer os cálculos, ele é de 24 metros. E a massa da barra é de 60 quilogramas. A massa do relógio, do objeto que está ali pendurado, é de 160 quilogramas e o ângulo alfa é de 45 graus, tá? Vamos fazer isso com mais calma para ir identificando passo a passo, tá? Que forças atuam nessa estrutura? Ó, a gente tem aqui o peso desse objeto, que faz uma força assim, tá? Desloquei ele ali para cima, o peso do relógio. Lá pela metade da barra, cuidado, hein? Metade da barra em relação aqui, ó, meio para cá, meio para lá, tá? Nós temos o peso da barra atuando, tá? Então tem uma, duas forças que tendem a fazer o relógio girar para cá. E uma única força, que é o cabo aqui, eu acho que é tensão essa força, que tende a fazer um movimento no sentido oposto, tá? Agora vamos identificar os ângulos. Esse ângulo aqui é de 45 graus. Esse é de 90, logo esse aqui vai ser de 45 também, tá? Eu fui bem camarada nos ângulos, né? Se a gente olhar para cá, formar triângulos, ó, a gente vai ver o seguinte: se esse ângulo é de 45, esse é de 45. Se esse é de 45, esses dois aqui também são de 45 graus, tá? Então, na verdade, todo mundo está com o mesmo ângulo. Isso pode ou não acontecer, tá? Vamos identificar agora os braços de alavanca, ó. O peso da barra está na metade da barra. Esse cara daqui está em quanto, hein? x1 mais x2, né? Eu tenho que somar esses dois aqui, tá? Para chegar no peso do relógio, que vai dar 0,3 com 0,5, 0,8, tá? E a tensão está numa distância que é conhecida, que é o x1. Então eu tenho tudo para resolver o problema, tá? Então olha só, quem causa torque anti-horário? Torque anti-horário, x1 de braço de alavanca, vezes tensão, vezes o seno de 45 graus. Quem causa torque horário? Torque horário, peso da barra, L sobre 2, vezes peso da barra, vezes seno de 45 graus. Mais, daqui até aqui, x1 mais x2, né? x1 mais x2, vezes o peso do relógio, vezes o seno do mesmo ângulo, que é 45 graus, tá? Então vai cancelar esse ângulo, tá? Quando eu igualar os dois, ó, quando eu fizer em posição
de que o torque horário tem que ser igual ao torque anti-horário, como é que isso vai ficar? X1 T seno de 45 graus igual a L2 peso da barra seno de 45 graus mais a soma de x1 e x2 peso do relógio seno de 45 graus. Seno de 45, seno de 45, seno de 45. Repare que eu só posso fazer isso porque os ângulos são iguais, tá? E agora eu vou substituir os valores numéricos, ó. Quem é x1? x1 é 0,3 comprimento da barra. Então, 0,3 L vezes a tensão que eu desconheço, igual L sobre 2. Quem quiser fazer o exercício fazendo os cálculos, usando que o L é 24 metros, pode fazer, não tem nenhum problema. Vai dar no mesmo resultado, tá? Peso da barra. A barra está aqui, 60 kg. Peso dela, cuidado, é sempre vezes 10, tá? 600 newtons. Mais 0,3 mais 0,2. 0,8, né? Tá? 0,3 mais 0,5, comprimento da barra. Peso do relógio, 1.600 newtons, ele tem 160 quilogramas, tá? E aí agora é só verificar o quê? Eu posso simplificar, dividir todo mundo por L, não preciso dele. Então o que que eu tenho? Eu tenho aqui 0,3 tensão, vai ser igual a 600 sobre 2, 300, mais 0,8 vezes 1.600. Finalizando isso aqui, o que a gente tem? Nós temos que a tensão que o cabo precisa suportar é igual a 300 mais 0,8 vezes 1.600 dividido pelo 0,3. E aí é só rodar a manivela, tensão é igual a 300 mais 0,8 vezes 1.600 dividido por 0,3 vai ser igual a aproximadamente 5.267 newtons ou aproximadamente 5,3 kilonewtons, tá? Reparem que quanto mais para cima, né, se eu alongasse esse cabo, eu teria uma tensão menor. Quanto mais para baixo, quanto mais eu reduzo o braço de alavanca, maior fica a tensão, tá? Então, numa estrutura como essa daqui, se você faz um reparo ou uma adição em alguma coisa que está para cá, você vai causar um aumento na tensão do cabo. É outra coisa que vocês precisam tomar muito cuidado aí na profissão de vocês, tá? Ah, eu vou adicionar alguma coisa aqui, ó. Ou, não gostei da posição que esse cara tá. Eu vou tirar ele e vou botar ele aqui na ponta. Você vai aumentar a tensão aqui. Tá? Por quê? Porque o braço de alavanca desta força está aumentando. Ah, eu vou trazer isso mais para baixo. Você vai reduzir a tensão. Tá? Ah, eu vou aplicar alguma coisa daqui para baixo. Você vai reduzir a tensão no cabo também. Para lá você aumenta e para cá você diminui. Oh, desculpa. Para cá você aumenta menos. Para cá você aumenta muito, porque está além do braço de alavanca. Tá? E quando eu desloco esse cara para cima ou para baixo, eu estou variando a tensão também, porque a posição aqui importa. Então, cuidado com os reparos, cuidado com as adições e as mudanças de material, tá? Que você pode trazer mudanças substanciais aí na estrutura dos objetos. Você pode causar mudanças substanciais nas tensões das estruturas, né? Quando você mexe nesses objetos.